O milionário descobre que mendiga negra foi jogada no chiqueiro ao tentar fugir. Era uma manhã ensolarada na pequena Bahia, marcada não só pelas cores vibrantes das flores tropicais, mas também pelo peso dos segredos que Rosa guardava em seu coração. Os pássaros cantavam alegres, mas sua melodia não podia abafar as memórias dolorosas que marcam sua vida. Com 78 anos, Rosa era uma mulher forte, porém marcada por anos de abusos e servidão. A lembrança da infância roubada assombrava. Vendida pelo pai a um homem cruel, Senhor Tomé, para um casamento forçado, ela conheceu a tortura desde muito cedo. Ainda ecoava em seu peito o barulho dos grilhões invisíveis que um dia a aprisionaram. Enquanto caminhava pela praia, sentia a areia sob os pés, quente e familiar. Mas a beleza do lugar não conseguia mascarar a dor que carregava. As ondas quebravam na costa, mas em sua mente, o rugido dos mares era ofuscado por memórias de gritos e humilhações. Nela havia um olhar firme, profundo, que, enquanto Rosa ouvia José, o coração pulsava em um ritmo acelerado. O peso dos anos começava a se dissipar, mas uma sombra pairava sobre ela. Sim, a liberdade estava a poucos passos, mas o que isso realmente significava? A angústia da incerteza a conduzia por uma montanha russa de emoções. Quando tudo parecia propício para a mudança, uma revelação chocante a atingiu. Pessoas que ela achava serem aliadas poderiam se revelar inimigas. Sempre havia um risco. E a tênue linha entre os que ajudam e os que ferem a atormentava. Em meio ao caos e da possibilidade de um novo começo, Rosa decidiu não só lutar pela sua liberdade, mas unir forças com outras sobreviventes, mulheres que conheciam a dor que ela havia carregado por tanto tempo. Juntas, tinham o potencial de transformar suas feridas em força. Os passos lentos da cura, por vezes, eram mais difíceis do que se imaginava, mas o desejo de mudar a narrativa era mais forte. A paz parecia ao alcance das mãos, quando um dia uma batida em... Rosa hesitou. Quem era aquele visitante? Afinal, quem realmente poderia oferecer a salvação que ela tão desesperadamente buscava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A figura enigmática na porta era um homem alto, com cabelo grisalho e olhos perscrutadores. Rosa, congelada pelo medo, entregou-se a uma curiosidade perturbadora. Ele respirou fundo, como se tivesse segredos para contar, e depois sorriu. Mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso que parecia conhecer a dor de Rosa, mas que também escondia uma sombra. Rosa, eu sou Cláudio, vim por sua causa. Sua voz tremeu como os pássaros que voavam apressados ao redor. Eu conheço a história da sua vida e você precisa saber a verdade. A verdade,
A palavra pulsava na mente de Rosa, como um bom presságio escondido em um mar de tempestade. O que ele queria dizer? O que poderia alterar o que ela já havia enfrentado? O coração dela acelerou, mas antes que pudesse perguntar, ele continuou. Os seus irmãos, eles não são quem você pensa. A revelação caiu como um raio em um céu limpo. As pernas de Rosa tremiam. A voz de Cláudio ecoava e atravessava as paredes da sua memória. José não é seu irmão de sangue. Ele foi escolhido para te proteger, mas a família que você pensava que estava destruindo a sua vida também escondeu o que realmente é importante. Rosa mal conseguia processar as palavras. Não podia ser verdade. José sempre esteve ao seu lado. Ele havia lutado e enfrentado aqueles que a oprimiram. Um nó crescia em sua garganta, como se a dor do passado quisesse tomar conta dela de novo. Você está mentindo! Não pode ser! Gritou, o eco da sua voz ferindo o silêncio da praia. Eu gostaria que fosse só uma mentira. Cláudio olhou para o chão, como se a culpa o consumisse. José foi encontrado quando ainda era um menino. Ele estava perdido e a sua família o acolheu. A verdade é que você foi sua missão. E agora é hora dele acabar com isso. Ela sentia uma explosão de emoções. Raiva, confusão, tristeza. E enquanto sua mente se debatia com essa nova realidade, a sensação de ser desamparada a envolvia como um manto negro. O que mais estava escondido? Quem era realmente José? A praia, antes um santuário, agora parecia um campo de batalha emocional. O frágil fio da esperança que começara a crescer estava prestes a se desvanecer. O silêncio foi interrompido por um grito ao longe. Um ulular que parecia vir de um pesadelo. Rosa virou-se e viu fumaça subindo de uma casa perto dali. As chamas dançavam, ferozes, e a sombra da destruição se aproximava rapidamente do que lhe restava. Rosa, temos que ir! Cláudio a puxou para longe da porta, e o choque da situação a fez hesitar. Isso pode ter relação com o que eu disse. Sua liberdade está mais próxima, mas as forças contra você estão agindo. Num movimento instintivo, Rosa entrou em pânico. José não pode saber. Ele não pode ver isso. O que ela mais temia era que José soubesse a verdade sobre sua origem. E agora, ao ver a fumaça, percebeu que o tempo estava se esgotando. A sombra de um novo traidor a rodeava, e a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desvanecer, como as chamas que consumiam a casa. Cláudio segurou seus braços. O olhar dele carregava uma urgência palpável. Essa pode ser-se a chance, Rosa. Lute agora ou perca tudo o que está construindo. O ruído da sirene se aproximava. Uma lembrança do caos que a vida dela havia sido. Diante da incerteza, Rosa agarrou a mão de Cláudio com determinação. O que viria a seguir? Uma escolha a esperava: enfrentar a verdade oculta, ou permitir que o passado a consumisse numa nova chama. Rosa olhou nos olhos de Cláudio, sua mente girando em um turbilhão de emoções. As chamas na distância pareciam lamparinas, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Que você quer dizer com isso? José, ele sempre foi meu irmão. Ela estava prestes a acreditar em qualquer coisa, menos nessa traição. Cláudio apertou as mãos dela. Rosa, por favor, escute. A vida que você conheceu é uma mentira. Eu só estou aqui para ajudá-la a entender o que realmente está acontecendo. Há mais na sua história do que você imagina.
Mas antes que Rosa pudesse responder, um grito distante cortou o ar. Era um grito familiar, um lamento angustiante que fez seu coração parar. Era José. Ele estava se aproximando, correndo na direção da fumaça. O olhar de Cláudio virou para a direção do som, a expressão dele mudando para uma mistura de preocupação e algo mais. Algo sombrio. Ele não pode ver você aqui. Você não está pronta para isso. Cláudio a puxou para junto dele, quase a escondendo atrás do tronco de uma palmeira próxima. O pânico começou a se espalhar dentro dela. O que estava acontecendo? O que ele sabia que ela não sabia? Eu conheço José. Ele nunca me deixaria. Ela mal conseguia terminar a frase. Quando José apareceu, seu rosto coberto de sujeira e preocupação. Rosa, onde você estava? Eu estava te procurando. Ele parou quando a viu, mas a tensão no ar era palpável. O que está acontecendo aqui? Ele olhou de Rosa para Cláudio, pronto para estranhar aquele homem estranho. José, calma! Começou Rosa, mas foi interrompida. Calma? Você acha que posso ficar calmo quando vejo uma figura desconhecida ao seu lado? O que ele quer de você? A voz de José subiu, cheia de fogo. Ele sabe a verdade, José, a verdade sobre mim. A revelação a fez tremer. Ela se perguntava se deveria dizer mais, mas o medo a silenciava. Sobre você, José parecia confuso, mas havia um brilho de reconhecimento ardente em seus olhos. O que você está tentando dizer? Nesse momento, outro grito cortou o ar, mas esse era diferente. Era um grito de dor. Rosa virou-se rapidamente, seguindo o som. Seu coração disparou. Uma figura feminina surgiu entre as chamas. Uma mulher que ela conhecia bem. Clara, a esposa de Sr. Tomé. Ela parecia desesperada, correndo em direção à praia, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Ajuda! Por favor, ajudem! O desespero na voz dela congelou Rosa no lugar. Todo o seu ser gritava para não acreditar, mas a cena se desenrolava diante dela. Ele está voltando! Ele voltou! Clara? Rosa se perguntou o que aquela mulher estava fazendo ali. Aquela mulher sempre tinha sido uma sombra, uma figura noturna que emanava o medo de sua infância. O que estava acontecendo? Você precisa saber. Ele não é quem você pensa. Clara gritou, enquanto as chamas a engoliam lentamente. José não é seu irmão. É tudo um plano. Ele não é seu protetor, é seu algoz. As palavras de Clara explodiram na mente de Rosa como uma bomba. O chão sob seus pés parecia desmoronar. José paralisou, confuso, enquanto seus olhos se encontravam com os de Rosa, buscando por respostas. Não, isso não pode ser verdade! José murmurou, mas a dúvida estava ali, começando a tomar forma. O medo cercava Rosa, como as chamas que ameaçavam consumir tudo. O que era real? A verdade que ela conhecia estava se despedaçando diante dela. Rosa, eu não sei o que ela está falando, José disse, mas sua voz falhou. O pânico estava em seus olhos. Cláudia, pare! Você não sabe o que está dizendo! Cláudio interveio, seu olhar agora cheio de determinação. Precisamos ir. Isso não é seguro. Mas o caos tomou conta. O mar rugia, a fumaça cobrindo o céu, os gritos se amplificando. Rosa se sentiu perdida, presa entre o passado e o presente, cercada por mentiras que pareciam ter vida própria. O que mais ela não sabia? Enquanto tentava processar as novas revelações, o calor da adrenalina a tomou. Ela precisava decidir rapidamente. A verdade ou o caos?
o que realmente significava ser livre. E quem dos seus laços, agora instáveis, ela poderia realmente confiar? A ponte entre a liberdade e a traição estava se estreitando e o tempo estava acabando. O que viria a seguir? A verdade ardia como as chamas à distância, esperando para ser revelada. Mas em que direção isso a levaria? Rosa estava paralisada, o coração acelerado. As palavras de Clara a atingiram como se fossem punhaladas. José não é seu irmão. Ele não é seu protetor. É seu algoz. A revelação reverberava em sua mente. Uma nuvem de confusão e medo se formou. O que isso tudo significava? E se Clara estivesse certa? E o pânico se intensificou. José avançou, como que em busca de respostas. Mas o olhar de Rosa estava fixo na mulher em chamas. Aquela figura desesperada estava tão próxima e tão longe ao mesmo tempo. E a fumaça engolindo o céu a distraiu. José estava prestes a tocar em Clara, quando Rosa gritou: "Não, fique longe dela!" Cláudio, ainda segurando Rosa, olhava com preocupação. O desespero se espalhava. A tensão se tornava palpável. "Precisamos sair! Isso não é seguro!" Os gritos de Clara se intensificavam e o cheiro de fumaça misturava-se com o sal do mar. O cenário à sua volta era um verdadeiro caos. Mas quando Rosa olhou para José, algo mudou. Ele estava paralisado, o olhar fixo em Clara. Os olhos dele brilhavam, mas não de preocupação. Era algo mais profundo, algo que assustava Rosa. "José!" ela murmurou, mas a dúvida estava flutuando entre eles. De repente, Clara se lançou na direção de José. "Você precisa saber a verdade." Ela estava em pânico, mas o desespero em seu olhar carregava um tipo de urgência que Rosa nunca tinha visto. "José, você é parte disso. Você é filho de Tomé." As palavras saíram como uma explosão. A revelação foi como um raio. Rosa se sentiu tonta. "Não, isso não pode ser verdade." A voz dela tremia, mas a certeza estava no olhar de Clara, que agora parecia transparecer algo além da dor. O que ela estava dizendo? Como isso era possível? José recuou, confuso e chocado. "Clara, o que você quer dizer com isso?" O rosto dele estava pálido e a dúvida lentamente tomava conta de seu ser. Rosa nem sabia o que pensar. Tudo o que acreditava estava se despedaçando diante dela. O irmão que ela amava poderia ser uma parte de tudo que a feriu? Ele não pode saber. Clara gritou, ainda com o olhar evidente de alguém que carrega um fardo inominável. "Você tem que parar isso antes que seja tarde demais." O desespero de Clara parecia se conectar com a pulsação de Rosa. E então, Clara teve uma súbita ideia. "Se você queria justiça, Rosa, é hora de agir." Mais uma vez as chamas dançavam e a pressão aumentava. O barulho do fogo era ensurdecedor. Elas não estavam apenas em perigo. Estavam no meio de uma verdade que poderia consumir tudo. O que havia em jogo era muito maior do que suas vidas. Entre lágrimas e medo, o último fio de esperança se despedaçou quando Clara se virou de repente para um lado, e o pânico se transformou em terror. Tinha alguém ali, um homem surgido da fumaça, sombra entre as chamas, com um sorriso que não combinava com a situação. Rosa sentiu um nó na garganta. Ele era alguém importante, alguém que trouxe mágoa no passado. Tomé. A palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro. "Surpresas! Surpresas, minha querida!" A voz dele era arrastada, como se estivesse se divertindo,
Ter vindo até ali revelava muito mais do que uma simples aparição. Vocês pensaram que podiam escapar de mim? Ele se aproximou, os olhos brilhando com algo maligno. As chamas atrás dele pareciam agora um reflexo da confusão em sua mente. José olhava de maneira covarde, como se estivesse se lembrando de uma vida cheia de mentiras. E Clara, com um olhar desesperado, sussurrou: "Diga a verdade, José! Diga a verdade sobre nós!" Neste momento, Rosa sentiu que tudo o que construíra estava à beira do colapso. O que os mantinha unidos agora era uma teia de mentiras e traições. Que circo era aquele? A verdade agora precisava ser enfrentada. Mas o que viria a seguir poderia acabar com tudo. Rosa se sentiu sufocada por um dilema. Quem efetivamente era seu aliado? E o que a verdade que Clara e Tomé revelavam significaria para eles? O tempo parecia parar enquanto tudo girava em volta dela. A escolha estava diante dela, e as sombras do passado começaram a se agitar, como se estivessem prestes a se revelar de uma vez por todas. Rosa respirou fundo e, num gesto, decidiu que era hora de enfrentar o destino. Não importava o que isso significasse para todos ao seu redor. A verdade estava prestes a ressoar, e ela precisava saber qual seria o preço que pagariam por isso. Rosa estava paralisada, o coração acelerado. As palavras de Clara a atingiram como se fossem punhaladas. José não é seu irmão, ele não é seu protetor, é seu algoz. A revelação reverberava em sua mente. Uma nuvem de confusão e medo se formou. O que isso tudo significava? E se Clara estivesse certa? O pânico se intensificou. José avançou, buscando respostas, mas o olhar de Rosa estava fixo na mulher em chamas. Aquela figura desesperada estava tão próxima e tão longe ao mesmo tempo. E a fumaça engolindo o céu a distraiu. José estava prestes a tocar em Clara, quando Rosa gritou: "Não! Fique longe dela!" Cláudio, ainda segurando Rosa, olhava com preocupação. O desespero se espalhava, a tensão se tornava palpável. "Precisamos sair! Isso não é seguro!" Os gritos de Clara se intensificavam e o cheiro de fumaça misturava-se com o sal do mar. O cenário à sua volta era um verdadeiro caos. Mas quando Rosa olhou para José, algo mudou. Ele estava paralisado, o olhar fixo em Clara. Os olhos dele brilhavam, mas não de preocupação. Era algo mais profundo, algo que assustava a Rosa. "José?" ela murmurou, mas a dúvida estava flutuando entre eles. De repente, Clara se lançou na direção de José. "Você precisa saber a verdade." Ela estava em pânico, mas o desespero em seu olhar carregava um tipo de urgência que Rosa nunca tinha visto. "José, você é parte disso. Você é filho de Tomé." As palavras saíram como uma explosão. A revelação foi como um raio. Rosa se sentiu tonta. "Não, isso não pode ser verdade." A voz dela tremia, mas a certeza estava no olhar de Clara, que agora parecia transparecer algo além da dor. O que ela estava dizendo? Como isso era possível? José recuou, atônito e chocado. "Clara, o que você quer dizer com isso?" O rosto dele estava pálido e a dúvida lentamente tomava conta de seu ser. Rosa nem sabia o que pensar. Tudo o que acreditava estava se despedaçando diante dela. O irmão que ela amava poderia ser uma parte de tudo que a feriu? Ele não pode saber. Clara gritou, ainda com o olhar evidente de alguém que carrega um fardo inominável. "Você tem que parar isso, antes que seja tarde demais!"
O desespero de Clara parecia se conectar com a pulsação de Rosa. E então, Clara teve uma súbita ideia. Se você queria justiça, Rosa, é hora de agir. Mais uma vez, as chamas dançavam e a pressão aumentava. O barulho do fogo era ensurdecedor. Elas não estavam apenas em perigo. Estavam no meio de uma verdade que poderia consumir tudo. O que havia em jogo era muito maior do que suas vidas. Entre lágrimas e medo, o último fio de esperança se despedaçou quando Clara se virou de repente para um lado. E o pânico se transformou em terror. Tinha alguém ali, um homem surgido da fumaça, sombra entre as chamas, com um sorriso que não combinava com a situação. Rosa sentiu um nó na garganta. Ele era alguém importante, alguém que trouxe mágoa no passado. Tomé, a palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro. Surpresas, surpresas, minha querida. A voz dele era arrastada, como se estivesse se divertindo. Ter vindo até ali revelava muito mais do que uma simples aparição. Vocês pensaram que podiam escapar de mim? Ele se aproximou, os olhos brilhando com algo maligno. O mundo de Rosa desmoronou. As chamas atrás dele pareciam agora um reflexo da confusão em sua mente. José olhava de maneira covarde, como se estivesse se lembrando de uma vida cheia de mentiras. E Clara, com um olhar desesperado, sussurrou: "Diga a verdade, José! Diga a verdade sobre nós!" Rosa sentiu que tudo o que construíra estava à beira do colapso. O que os mantinha unidos agora era uma teia de mentiras e traições. Que circo era aquele? A verdade agora precisava ser enfrentada. Mas o que viria a seguir poderia acabar com tudo. Rosa se sentiu sufocada por um dilema. Quem efetivamente era seu aliado? E o que a verdade que Clara e Tomé revelavam significaria para eles? A tensão cresceu. José, amedrontado, olhou para Rosa. Eu não sou quem você pensa." As palavras dele saíram num sussurro trêmulo. E enquanto seu olhar se desviava para Tomé, Rosa sentiu um fio de esperança e horror ao mesmo tempo. "José, não." Rosa estava em choque. "O que você quer dizer?" Foi quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, vinda da casa em chamas, fez a terra tremer. Clara gritou e foi arremessada para longe, enquanto a fumaça tomava conta do céu. Rosa, em estado de pânico, viu tudo se desmoronar. E então, no meio do caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma mulher apareceu das sombras da fumaça, com um olhar que Rosa nunca esqueceria. Era sua mãe. Você não podia saber!" A mulher sussurrou antes de desmaiar na areia, revelando a mesma marca que Rosa tinha em seu braço. O mesmo traço que a conectava a um destino que ela nunca pediu. A verdade estava prestes a ser exposta, mas o mundo à sua volta sucumbia em chamas. Rosa sentiu a realidade derreter sob seus pés. A ligação com sua mãe, com a traição que havia amadurecido em suas vidas, estava começando a se desvelar. E no meio das labaredas e da fumaça, a única coisa clara era a dúvida e o terror que agora cercavam seu futuro. O que mais estava escondido? E quem realmente poderia oferecer salvação diante daquele cenário? Rosa estava paralisada, o coração acelerado. As palavras de Clara a atingiram como se fossem punhaladas. José não é seu irmão, ele não é seu protetor, é seu algoz. A revelação reverberava em sua mente. Uma nuvem de confusão e medo se formou. O que isso tudo significava? E se Clara estivesse certa? O pânico se intensificou. José avançou, buscando respostas. Mas o olhar de Rosa estava fixo na mulher em chamas.
Aquela figura desesperada estava tão próxima e tão longe ao mesmo tempo. E a fumaça engolindo o céu a distraiu. José estava prestes a tocar em Clara quando Rosa gritou: "Não! Fique longe dela!" Cláudio, ainda segurando Rosa, olhava com preocupação. O desespero se espalhava, a tensão se tornava palpável. "Precisamos sair! Isso não é seguro!" Os gritos de Clara se intensificavam e o cheiro de fumaça misturava-se com o sal do mar. O cenário à sua volta era em verdadeiro caos. Mas quando Rosa olhou para José, algo mudou. Ele estava paralisado, o olhar fixo em Clara. Os olhos dele brilhavam, mas não de preocupação. Era algo mais profundo, algo que assustava Rosa. "José!" ela murmurou, mas a dúvida estava flutuando entre ele. De repente, Clara se lançou na direção de José. "Você precisa saber a verdade." Ela estava em pânico, mas o desespero em seu olhar carregava um tipo de urgência que Rosa nunca tinha visto. "José, você é parte disso. Você é filho de Tomé." As palavras saíram como uma explosão. A revelação foi como um raio. Rosa se sentiu tonta. "Não, isso não pode ser verdade." A voz dela tremia, mas a certeza estava no olhar de Clara, que agora parecia transparecer algo além da dor. Que ela estava dizendo? Como isso era possível? José recuou, atônito e chocado. "Clara, o que você quer dizer com isso?" O rosto dele estava pálido e a dúvida lentamente tomava conta de seu ser. Rosa nem sabia o que pensar. Tudo o que acreditava estava se despedaçando diante dela. O irmão que ela amava poderia ser uma parte de tudo que a feriu? "Ele não pode saber!" Clara gritou, ainda com o olhar evidente de alguém que carrega um fardo inominável. "Você tem que parar isso antes que seja tarde demais." O desespero de Clara parecia se conectar com a pulsação de Rosa. E então Clara teve uma súbita ideia. "Se você queria justiça, Rosa, é hora de agir." Mais uma vez as chamas dançavam e a pressão aumentava. O barulho do fogo era ensurdecedor. Elas não estavam apenas em perigo, estavam no meio de uma verdade que poderia consumir tudo. O que havia em jogo era muito maior do que suas vidas. Entre lágrimas e medo, o último fio de esperança se despedaçou quando Clara se virou de repente para um lado e o pânico se transformou em terror. Tinha alguém ali, um homem surgido da fumaça, sombra entre as chamas, com um sorriso que não combinava com a situação. Rosa sentiu um nó na garganta. Ele era alguém importante, alguém que trouxe mágoa no passado. Tomé. A palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro. "Surpresas, surpresas, minha querida." A voz dele era arrastada, como se estivesse se divertindo. Ter vindo até ali revelava muito mais do que uma simples aparição. "Vocês pensaram que podia escapar de mim?" Ele se aproximou, os olhos brilhando com algo maligno. Rosa se passou para trás, o horror misturando-se à incredulidade. "Você? O que você quer?" Seu estômago revirava. A risada de Tomé soou cru e insuportável. "Eu apenas venho buscar o que é meu." Em um movimento rápido, ele apontou para José. "E ele é parte de você, ou se esqueceu?" Rosa sentiu o chão desmoronando. As chamas, o calor, tudo ao seu redor parecia deixar de existir. "José, não, você não pode ser." O que ofuscava sua mente eram memórias fragmentadas, vislumbres de um passado que se negava a ser esquecido. "Rosa, eu nunca soube. Eu sempre pensei que José era um irmão." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las.
O olhar confuso de José buscava a verdade, mas parecia mais atormentado a cada momento. De repente, Clara se ergueu com um grito agudo. Não, você não! Você não pode levá-lo! Ela se lançou em direção a Tomé, mas ele a neutralizou com um gesto. Você deveria ter ficado em seu lugar, Clara. E José, ele escutou tudo isso, mesmo sem saber o quanto do que sou está dentro dele. A voz de Tomé ressoou como trovão. E então, algo inesperado. Entre a fumaça, as labaredas e vozes distorcidas, uma figura surgiu. Uma mulher com um olhar intenso. Ela era desconhecida, mas havia uma profundidade nos olhos dela que Rosa reconhecia. O coração de Rosa disparou. Mãe? Rosa, você precisa saber. Ela não teve tempo de continuar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, o teto desabou e tudo se encheu de fumaça. A mulher, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar, mas foi engolida por um manto de chamas. Rosa gritou, mas um pânico profundo a paralisava. A verdade, as revelações, a dor, tudo isso se misturava em sua mente. O que estava acontecendo? Se sua mãe estava daquele jeito, o que seria de José? E mais importante, o que Tomé realmente queria? O caos que se formava à sua volta era apenas um reflexo da tempestade que crescia dentro dela. As verdades começam a se desvelar. E no fundo, uma certeza. Nenhum deles estava seguro. Será que o que mais amava era, na verdade, o que mais a feriria? E o futuro era um grande e sombrio mistério. As palavras de Clara a atingiam como se fossem punhaladas. José não é seu irmão. Ele não é seu protetor. É seu algoz. A revelação reverberava em sua mente. Uma nuvem de confusão e medo se formava. O que isso tudo significava? O que mais estava oculto? Então, a fumaça a envolveu, obrigando-a a enfrentar o caos. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo sacudiu a terra. Era como se um trovão houvesse rasgado o céu. As chamas explodiram, e a casa, antes uma prisão, se tornaram um inferno visível. As chamas dançando, como se queriam consumir tudo. Rosa sentiu a pressão da fumaça em seus pulmões e o calor em seu rosto. O mundo ao seu redor se tornava um borrão de fogo e medo. Rosa! A voz de José cortou o ar, enquanto ele olhava para a mãe caindo entre as chamas. O desespero dominou seu rosto. Mãe! Ele tentou avançar, mas Clara o segurou, a urgência em seus olhos transbordando. Não faça isso, José! Ele está aqui! A voz de Clara era um sussurro apressado, mas as palavras atingiram Rosa como uma lâmina. O pânico crescia, e o ricochete de seu passado agora se tornava um eco ensurdecedor. Num movimento rápido, Tomé, que até então parecia uma sombra nas chamas, desapareceu e reapareceu à frente de todos, com um sorriso de satisfação. Surpresas! Surpresas! Finalmente! Agora o trilho da sua vida está revelado, Rosa. Em um instante, a mulher desconhecida apareceu novamente entre as chamas, seus olhos ardendo com fúria. Você não pode levá-lo. Ela era uma mescla de dor e determinação. E Rosa percebeu, aterrorizada, que era sua mãe. Rosa, não se envolva nisso. A verdade que você busca está mais perto do que imagina. Com um rugido, a casa desabou ao redor deles. O céu agora coberto por uma nuvem negra e ameaçadora. Rosa sentiu a adrenalina correr em suas veias.
Mal deu conta do grito angustiado de José, que se prendia ao olhar de Clara. E foi nesse momento, no pico do desespero, que algo inesperado aconteceu. A mãe de Rosa foi arremessada para o lado, revelando um objeto brilhante em sua mão. Isso é seu, Rosa. É o que você precisa para enfrentar a verdade. A mulher exalou suas últimas palavras antes que Tomé avançasse, seu corpo corrompido por uma fúria impiedosa. Assim que a mão da mãe de Rosa caiu, o objeto reluziu na luz do fogo. Um medalhão. Rosa nunca havia visto nada igual, mas o toque familiar a fez estremecer, revelando memórias há muito esquecidas. Era uma peça de uma vida que não lembrava, mas que agora estava presente, pulsando com a energia de segredos escondidos. Então veio a revelação que reversaria tudo. José, o medalhão, ele revela a verdade! Rosa gritou, enquanto segurava a peça entre os dedos, sentindo seu calor. E foi quando a saudade se tornou memória. José era mais do que um irmão. Ele era parte da mesma linhagem. Uma herança de poderes e histórias que se entrelaçavam em um passado que... Uma onda de calor e destruição. E no meio do turbilhão, Tomé riu, sua voz ecoando como se dançasse com o caos. Vocês dois são apenas marionetes no meu jogo. A força que habita em vocês é a chave para o meu poder. Não deixe que ele fale! O medalhão! Clara gritou, mas era tarde demais. Rosa olhou para José e viu a verdade refletida em seus olhos. O ciclo estava se fechando e a ligação entre eles era mais forte do que qualquer laço de sangue. Então, num ato de desespero, Rosa apertou o medalhão e com um grito visceral respondeu: Tomé, você nunca nos controlará. O que iria acontecer a seguir? A fumaça densa, as chamas e o peso da verdade pairavam no ar. Algo monumental estava prestes a acontecer. A linha entre vida e morte estava se esbatendo e o que mais tinha que enfrentar? O tempo corria e o futuro era um grande mistério prestes a ser revelado. Rosa apertou o medalhão com força, sua respiração acelerada. Tomé avançou, cercado por chamas, como se elas o servissem. Você nunca vai nos controlar! Ela gritou, mas a confiança em sua voz se esvaecia. José estava ali, paralisado, os olhos cheios de incerteza. Clara tentava se erguer, ainda gritando para que se afastassem. Rosa, olhe! José gritou repentinamente, seu olhar apavorado fixo na parte de trás da sala em chamas. O que é aquilo? Ele apontou. Rosa seguiu o olhar dele e seus olhos se arregalaram. Uma sombra na fumaça, uma figura familiar. Ela se adiantou, mas as chamas pareciam dançar com mais intensidade, como se quisessem a impedir de avançar. Por favor, não! É perigoso! Clara gritou, mas a voz dela se misturava ao rugido do fogo. O calor crescia. Rosa mal podia respirar. E ali estava ela, no meio do caos, sua mãe. Os cabelos desfeitos, o olhar perdido. Mãe, não! Ela correu, mas uma onda de calor fez sua pele queimar. O grito de Clara soou de novo. Agora um aviso. Uma súplica! Rosa, não se aproxime, não é segura. Temos que ajudar. Rosa gritou, seu coração batendo forte. Mas a expressão da mãe era uma mescla de dor e desespero. Rosa, a mulher disse, mas o fogo explodia ao redor, quase a engolindo. É tudo uma armadilha. Tomé não vai parar até ter o que deseja. Clara gritou, tentando puxar José para longe. Mas Rosa estava fixa, a figura da mãe a chamando, clamando por ajuda. O medalhão em sua mão pulsava,
como se estivesse vivo. Não me deixe. Rosa! Eu não pude protegê-la. A mãe disse, a voz cheia de culpa. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, antes que uma labareda se erguesse, fazendo-a recuar para as sombras. O olhar de Tomé se iluminou com satisfação. Querida Rosa, você ainda não entendeu. Ela nunca foi quem você pensou que era. Suas palavras cortaram como lâminas, e o coração de Rosa imediatamente afundou. Olhe para ela. Pergunte-se se realmente está aqui para te salvar. A mente de Rosa girava. A confusão a dominava. O que você quer dizer, Tomé? Sua voz estava trêmula. A verdade se tornara um labirinto, onde cada passo a levava a um novo abismo. Ela sempre cuidou de mim. Oh, querida, cuidar é uma palavra tão generosa. Tomé riu, mas era uma risada cheia de veneno. Sua mãe fez suas escolhas, e você sempre foi um peão no nosso jogo. Ela estava mais perto de mim do que você poderia imaginar. Não, isso não é verdade! Rosa gritou, o desespero brotando de seu peito. O calor das chamas parecia cada vez mais insuportável. Clara fitava José, os olhos bem abertos, enquanto ele olhava para Rosa. Há dúvidas pisando no chão entre eles. Então, como um relâmpago cortando um céu escuro, uma revelação brutal atingiu Rosa. Um sentimento de traição que perfurou sua alma. Você és filha dele? Ela sussurrou, olhando para Clara em busca de confirmação. O silêncio a respondeu. Uma onda de choque reverberou pela sala. A mãe, a quem sempre honrou e respeitou, não era apenas uma salvadora. Era parte do que a oprimia. A verdadeira linha de sangue que a ligava a José era um laço de sombras e dolorosas verdades. Rosa, espera! Você precisa entender. Clara implorou, mas foi interrompida pelo estrondo das estruturas desmoronando ao redor. O fundo da sala ruiu, escurecendo a visão. Rosa olhava para José, que estava chocado. As chamas refletiam em seus olhos, revelando uma luta interna. Resolva isso! Tomé gritou, o sorriso maligno se ampliando. Escolha agora, Rosa. Aceite seu destino, ou veja tudo que ama se acabar. O caos estava em seu auge. Rosa segurou o medalhão, um último vestígio de esperança em meio ao desespero. Não, eu não sou como você. Mas a dúvida assombrava sua mente. A linha entre o que era certo e o que seria a maldição estava se esbatendo. Como se o universo tivesse ouvido seu grito, a estrutura explodiu e um pedaço do teto desabou. Rosa se jogou para o lado bem a tempo, mas a sombra de Tomé se desfez na explosão, enquanto sua mãe desaparecia entre as chamas. O quadro caótico de dor e revelações girou ao seu redor. Havia uma razão para tudo isso, sussurrou Clara, enquanto José permanecia em choque. O calor que a cercava tornava difícil respirar. Mas a verdade brutal e doída estava alicerçada diante de cada um ali. Rosa sentia a presença de algo maior, um futuro incerto diante dela. O que tinha a escolher agora? A pergunta pairava no ar, como fumaça. Estava em jogo a vida, o passado revelado e um destino que se tornaria mais trágico a cada escolha. Rosa, a escolha é sua! Alguém gritou, mas a voz se perdeu, enquanto a fumaça envolvia tudo, como um véu coberto de luz e dor. E o que havia em meio ao caos? O que ela realmente deveria fazer? Rosa,
apertou o medalhão com força, a respiração pesada e descontrolada. As chamas estouravam em volta, e a voz de Tomé rendeu-se ao riso triunfante. Nunca se esquecerá, minha querida. Você e José são mais ligados a mim do que sabem. O calor aumentava, e a sensação de apocalipse nascia a cada instante. O olhar de José estava fixo em Tomé, mas a expressão dele mudava. Uma mistura de horror e uma compreensão crescente. "O que você está dizendo?" ele balbuciou. Era como se uma porta se abrisse em sua mente e lembranças esquecidas começassem a fluir, tristes e tortuosas. No final das contas, não é só sua origem, José. É sobre o que você realmente é. Tomé gesticulou para a figura de Clara, que tentava se levantar, o olhar dela agora vazio, desolado. Você e Rosa, ambos têm a mesma linhagem, filhos da dor, gerados por mim. O tempo parecia parar e Rosa se sentiu tonta. Filhos da dor? O que queria dizer com isso? As labaredas refletiam uma nova verdade, e o medalhão pulsava em sua mão, um eco da conexão que um dia havia sentido com José. Mas agora, tudo parecia uma traição. Clara, com uma força inesperada, se levantou. Ele mente. Ele nunca cuidou de vocês. O que quer usá-los? Ela olhou para Rosa, a esperança ainda brilhando em seu olhar. Você é a única que pode impedi-lo. Rosa, lute. Um rugido de raiva permeou o ar. Tomé sorriu. Votar contra mim? Você não sabe quem você realmente é? E com isso, ele se virou, desaparecendo entre a fumaça. José, não ouça! Ele vai manipular você! Rosa gritou, mas a tensão era palpável. O olhar de José estava distante, perdido em um mar de memórias. As chamas ao redor pareciam um campo de batalha. E o medo, aumentado pela incerteza, federa o ar. Quando pensou que tudo estava perdido, algo inusitado aconteceu. Um brilho intenso emanou do medalhão que segurava. Era como se um poder ancestral estivesse despertando dentro dela. E antes que pudesse entender, uma energia desconhecida fluiu de seu corpo e se espalhou pela sala. O calor das chamas mudou de direção, afastando-se como se um vento invisível as empurrasse. Rosa olhou assustada para suas mãos. Algo se intensificava dentro dela. José, veja! Um medalhão! Ela gritou, mas a surpresa foi interrompida quando outra figura emergiu da fumaça. Sua mãe. Um espectro de força e dor. Mas agora com uma luz ao redor de seu ser. Uma aura de proteção. Rosa, você precisa entender. Você é a chave. O que Tomé não sabe é que você pode dominá-lo. A voz de sua mãe ecoou, enquanto o medalhão pulsava cada vez mais intensamente, revelando vislumbres de um passado que ainda estava desconhecido para Rosa. Mas eu sou sua filha. Não posso ser parte disso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa. A verdade que queimava dentro a atormentava. José, enquanto lutava entre a confusão e a revelação, finalmente respondeu. Rosa, ele não pode nos controlar se formos juntos. Ele estendeu a mão, e Rosa sentiu uma onda de calor a atravessando. O que estavam prestes a descobrir poderia ser a salvação ou a condenação deles. Então, em meio ao caos e à luz brilhante do medalhão, uma reviravolta chocante aconteceu. Tomé voltou, mas não sozinho. Atrás dele apareceu uma multitude de sombras, os espíritos de sua ancestralidade, todos clamando por liberdade. E com eles, segredos nunca revelados.
A multidão de espíritos era um exército da verdade. Vocês podem ser poderosos, mas não conseguirão fugir de mim, rosnou Tomé, enquanto as sombras se moviam e começavam a cercá-lo. Mas ele parecia apenas cínico, rindo à toa, como se o confronto já estivesse perdido. Vocês acham poderosas essas artes ancestrais? Pois bem, lembrem-se. Lembrem-se. O sangue que corre em suas veias carrega o mesmo peso que o meu. As palavras cortaram o ar gélido como um fio de metal. A conexão entre eles estava prestes a se romper ou a se fortalecer. Rosa viu José hesitar, uma centelha de dúvida cruzando seu olhar. "José!" Rosa gritou, o pânico dominando-a. "O que vamos fazer?" E no meio daquela escuridão crescente, uma pergunta ecoava na mente de todos. Qual verdade eles realmente queriam enfrentar? A cada momento, cada escolha se tornava mais crucial. A linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais tênue. O que estava prestes a se revelar poderia destruí-los ou libertá-los. Era o momento da verdade. Mas o que a luz do medalhão realmente significava? E mais importante, que efeitos isso teria sobre a relação deles? O que os espíritos de seus ancestrais realmente queriam. Cada um enfrentando a sombra do passado, com o futuro em uma balança delicada, estava em suas mãos. As chamas se erguiam, com sobrecarga de calor e raiva, formando um cenário digno dos medos mais profundos. Rosa, José e Clara estavam entre a vida e a morte, cercados por sombras que dançavam, iluminadas pela luz do fogo. Tomé riu, uma risada estridente que cortava o ar, como se o caos ao redor fosse uma peça que ele controlava. "Vocês acham que podem parar o que eu já comecei?" Ele provocou, se movendo entre os espíritos ancestrais que agora cercavam a sala. O ar estava pesado, com desespero e a sensação de que tudo poderia acabar em um piscar de olhos. Rosa sentiu o medalhão pulsar em sua mão, um lembrete constante de quem ela realmente era. "José, tens que nos unir", foi o que saiu de seus lábios, a determinação fazendo sua voz ecoar. "Somente juntos podemos enfrentar isso." O olhar de José, ao mesmo tempo confuso e determinado, se fixou em Rosa. Ele estava lutando contra a maré da revelação que o havia atingido. "Rosa, esse homem é um monstro!" José disse, sua voz oscilando entre revolta e medo. O fogo refletia nas suas pupilas e, por um momento, o mundo ao redor parecia parar. Ele estava prestes a compreender a profundidade do que se desenrolava. "Não desista de mim agora!" gritou Rosa, sua adrenalina subindo. As chamas dançavam ao seu redor e o calor era quase insuportável. Mas no centro de toda a agitação, algo dentro dela começou a brilhar. "O medalhão! Isso é parte do nosso poder, José." Naquele instante, o poder ancestral fluiu do medalhão e um brilho iluminou o ambiente. Era como se uma onda de energia estivesse se formando entre eles, criando um cordão invisível que os conectava. Rosa sentiu a vida pulsar através dela, e José finalmente pareceu compreender. Um grito furioso de Tomé ressoou no ar. "Você não pode parar o meu legado!" Ele avançou, mas os espíritos, agora mais presentes do que nunca, começaram a se mover em defesa de Rosa e José. O caos aumentava, mas a luz que emanava do medalhão era um farol de esperança. "Eu não sou mais uma marionete no seu jogo", Rosa gritou, a voz ecoando com confiança crescente. José se aproximou,
os olhos determinados. E nós não vamos permitir que você continue com isso. Ele segurou a mão de Rosa, unindo suas forças. Nesse momento, a energia do medalhão explodiu, criando uma onda de luz que atravessou o espaço, envolvendo Tomé e dissipando suas trevas. Os espíritos cercaram o vilão, puxando-o para longe. A expressão de horror no rosto dele foi explícita. O poder que ele havia acreditado ter se invertendo contra ele. "Isso não pode estar acontecendo!" ele gritou, sendo sugado pela escuridão que ele mesmo criara. As chamas começaram a se reduzir, como se o próprio fogo estivesse reconhecendo a vitória da luz. Quando o silêncio finalmente se instalou, Rosa e José estavam ofegantes, mas juntos. Clara, com um olhar em choque, se aproximou lentamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Vocês fizeram isso. Estão livres. Agora é hora de reconstruir, disse Rosa, enquanto o medalhão pulsava suavemente, como se a batalha estivesse apenas começando. Mas precisamos entender o que tudo isso significa. O olhar de José estava fixo na distância, pensativo. Que virá a seguir? Descobriremos, respondeu Rosa, percorrendo o horizonte devastado. É hora de escrever nossa própria história. Assim, com promessas de um novo começo, eles se afastaram das chamas, confiantes e determinados. Mas a pergunta queimava no fundo de suas mentes. O que o futuro realmente reservava para eles? Agora é sua vez de se juntar a nós nessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que não ficarão de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.